Olá, amigos. Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. O senhor que é assinante exclusiva aqui do Clube Tempo e Dinheiro. Como sempre, a gente transita em todos os setores e segmentos do agro. E hoje, aqui nessa entrevista exclusiva, é o trigo. Vamos falar com o Jonathan Pinheiro, hoje na Stonex, analista de trigo, mostrando um pouco para a gente do seu conhecimento a partir de como podemos ver a safra brasileira agora, né, que o pessoal já logo está saindo para plantar, e também os aspectos do mercado internacional. Jonathan, uma boa tarde, obrigado por sua participação aqui e você que nos atendeu prontamente aí na última hora aí, né, Jonathan? Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos. É sempre um prazer ajudar vocês aí. Ah, maravilha. Jonathan, o último relatório de vocês, a estimativa da Stonex falava em 9,2 milhões de toneladas, né? Um pouco abaixo do que a Conab trouxe ontem, por exemplo, que em torno aí de 9,5 milhões. Independente de alguns detalhes que você vai nos posicionar do que a Conab registrou ou não registrou e vocês registraram, melhor dizendo, há alguma chance agora para o próximo relatório de vocês haver uma revisão, Jonathan? Sim, é possível, claro. A gente tem tido, basicamente, nessa primeira indicação, um sentimento do mercado, dos produtores como um todo, né? As rentabilidades do trigo foram positivas nos últimos anos, quando a gente olha aí para os últimos 2, 3 anos, né? Então, nós notamos que muitos produtores na última safra apostaram um pouco mais na área do trigo, principalmente na região sul do Brasil, né? Então, de maneira geral, a gente teve um crescimento bastante significativo de área, né? E agora, com essa quebra que foi muito forte no último ano, a gente viu já um desestímulo para a cultura do trigo. Além disso, nós acreditamos que a tomada de decisão desse produtor agora, nesse período, é num momento em que os preços não estão reagindo da forma que eles esperavam, frente a uma quebra tão representativa de safra no Brasil, quando a gente tem uma oferta de certa forma grande, a gente está falando ainda de uma produção de 8 milhões de toneladas, mas ainda assim com uma qualidade muito ruim, ou seja, o trigo de boa qualidade está muito escasso no Brasil. Né? O país está muito dependente das importações. Então o produtor olha para isso como um desestímulo, ele vê, pô, mas os preços não estão se recuperando, né? Então isso serve basicamente para colocar ele com uma aposta menor para trigo, isso na região sul do Brasil, né? Eu acho que segue muito em linha com o que a Conab também indicou, né? Fora isso, a gente tem, de certa forma, aí uma janela de plantio um pouco mais confortável do milho safrinha. O nosso primeiro levantamento até apontou por um crescimento talvez maior de milho safrinha, mas as cooperativas têm indicado, principalmente Paraná, né, um aumento de área de aveia, né, e não do milho safrinha, também olhando para a questão das rentabilidades. Mas, eventualmente, essa área de milho safrinha pode ser um pouco maior, aí falando São Paulo, Minas, né, entre outros estados. E Goiás e Bahia a gente aposta até mesmo num crescimento de área. A gente vê um otimismo, uma mensagem sendo passada dos produtores desses estados como um otimismo muito grande, uma vontade de crescer a área nessas regiões, inclusive Distrito Federal, dado que esses estados eles não sofreram com a quebra que aconteceu no sul do país, as rentabilidades deles foram melhores e eles não necessariamente são um grande centro consumidor, mas eles podem entregar trigo para outras regiões, como foi o caso de Goiás, por exemplo, que teve um trigo de uma qualidade muito boa, muito satisfatória e acabou entregando até mesmo trigo para o Paraná. Entendi. Jonathan, se eu entendi, ainda precisa de ter uma cristalização um pouco mais clara do milho para a gente ter uma cristalização, uma consolidação do quadro do trigo, pelo jeito, então, né, Jonathan? Sim, sim. Eu imagino que assim, nos próximos 2 meses a gente vai ter um retrato muito Aham. melhor, né? Mas por enquanto precisa esperar aí, porque muitos produtores chegam, comentam aí basicamente o interesse de plantar ou não, mas isso não foi consolidado ainda, né? Então a gente pode ter sim alguns reajustes. Mas assim, de todo modo.
A mensagem que a gente está passando, e eu acho que a Conab segue na mesma linha, a área será menor, mas claro que a gente não quebra a safra antes dela efetivamente quebrar, então imaginamos que teremos um clima melhor, teremos uma qualidade melhor e teremos uma oferta muito grande. Se a gente falar tanto em 9.2 ou 9.5, a gente está falando no histórico em uma das maiores safras do país da mesma forma, né? Exatamente, exatamente. Na verdade, né, Jonathan, o que ocorre é que a safra passada foi a perda foi muito extensa, inclusive na comparação também com as duas safras anteriores. Então isso deixa um pouco fora de órbita todo mundo, porque na verdade o que nós vamos plantar, essa intenção que vocês estão vendo agora, é praticamente quase que foi um normal do Brasil durante muito, muito tempo, né, Jonathan? Essa é uma realidade que poucos estão dizendo, né? Exatamente. A nossa média de produtividade na temporada anterior foi 2,3 toneladas por hectare, né? A gente tem uma média Brasil 3 toneladas por hectare. E foi basicamente isso. A gente retornou aí as médias, as produtividades à média, e a gente tem um potencial de produção, digamos assim, de 9,2 milhões, né? Na temporada anterior, se a gente colocasse as produtividades dentro da média, a gente estaria falando em possivelmente mais de 11 milhões de toneladas, que era a nossa estimativa inicial. Então a gente está falando aí em torno de 3 milhões de toneladas de quebra. Para o Brasil, isso é uma muito representativa, uma dimensão gigante, né? Uhum. É verdade, você falou bem, uma dimensão gigante, né? 3 milhões. Quer dizer, na verdade, é o que vai dar uma importação provavelmente de 13 milhões, né? Mais ou menos, né? Não, não chega a isso, tá, né? Não, não Em torno Na de verdade, a nossa importação hoje está em 7 milhões, 7 né? milhões, né? É, assim, é muito alto esse número se a gente considerar que a gente está falando numa produção de 8 milhões, né? Mas aí a gente precisa colocar na ponta do lápis também a questão da qualidade do trigo. Claro que a gente sabe Aham. que muitas indústrias vão mesclar, vão pegar um trigo de qualidade um pouco inferior, vão tentar trabalhar com o que conseguem, e vão ajustando aí o balanço, né? Mas, de maneira geral, uma produção de 8 com uma importação de 7 é um número muito significativo. É um número um pouco acima da média, a gente não está falando nada exorbitante. Chama atenção um pouco do nosso lado a questão da importação, principalmente de Rio Grande do Sul e Paraná. A gente está falando, na nossa estimativa, mais de 700 mil toneladas, isso é muito raro. Já aconteceu, se eu não me engano, no ano de 2016, 2017, tá? Mas é muito raro ver esses estados importando mais de 700 mil toneladas, tá? E isso deve se repetir justamente por causa da ausência de qualidade, né? Uhum. Paraná agora muito apertado por causa de todos os problemas ali em Paranaguá, a questão dos atrasos, né? Demurrage também muito alto. Rio Grande uma situação um pouco mais confortável, mas de toda forma chama bastante atenção esse cenário bastante atípico aí para o sul do Brasil. Exatamente. Ô, Jonathan, se a gente então fazer um salto para as cotações de Chicago, nós estamos vendo alguns números misturados, né? O ex de sexta-feira, números relativamente fracos para preços, né? Na quinta também saiu o dado de exportação dos Estados Unidos, que baliza muito esse momento, né, Jonathan? Porque a Argentina não está em produção, só tem o hemisfério norte oferecendo trigo nesse momento, né? E de vez em quando a história da Rússia, ora balizando com dados da Sovecon, ora com dados oficiais, que o mercado acaba não assimilando muito bem, né? Quer dizer, agora, por exemplo, estamos aí vendo trigo mais barato da Rússia e dados da Sovecon falando em exportações maiores, né? E ainda agora a Argentina logo mais entrando no cenário. Você calcula, você olhando Chicago agora, aliás, você aproveita e atualiza para a gente, já que você está com a tela aí, o que você está entendendo dos preços, Jonathan? Fala para os nossos amigos Sim. aqui. O mercado está bastante especulativo, né? Hoje, Chicago, o contrato mais ativo caindo 0,5%, tá? 5,44 dólares por bushel. Kansas caindo 1,5%.
$5,88 por bushel. Até Kansas agora retomou, né, o preço mais alto de Chicago. Esse spread tinha invertido, que não é muito comum também, né? Tem um Kansas mais barato do que Chicago. Isso até estimula, de certa forma, alguns movimentos especulativos, né? E Matif caindo 1% agora a 194 euros, se eu não me engano aqui, ou é isso, 194 euros. Então, assim, de maneira geral, o que a gente está vendo são alguns fatores que conjuntos eles nos levam a esse cenário, né? Os fundos têm sido muito especulativos, como a gente tem falado, eles estão muito vendidos. Normalmente, em momentos de final de contrato, a gente tem visto uma cobertura de posições. Isso ajuda a dar uma recuperação nos preços, mas logo em seguida eles caem de novo. Mas, de todo modo, a gente está chegando em patamares muito baixos. O cenário os estoques norte-americanos estão apertados, não estão confortáveis, e eles estão com preços altos. Então, de certa forma, o mercado tem tentado se ajustar ao mercado internacional. A Bolsa tem se ajustado aos preços internacionais, ao FOB Porto de outros grandes exportadores, como França, como Rússia, mas o preço físico no Porto, o prêmio está muito alto para o trigo americano ainda, né? Mesmo com uma demanda fraca. Agora a gente tem uma expectativa de uma safra melhor no hemisfério norte. Estados Unidos, inclusive, deve vir com uma safra muito boa nessa temporada, principalmente para o trigo inverno. Então isso pode trazer uma retomada de estoques, trazer uma queda de preços físicos e uma redução desse prêmio, ficando mais próximo aí da bolsa, né? Mas a gente tem poucos fatores altistas, de certa forma, nesse momento. Se a gente falar numa recuperação de estoques globais, uma safra europeia melhor, uma safra ali no Mar Negro, Ucrânia, Rússia melhor. Então, de maneira geral, grandes exportadores têm uma tendência de ter uma maior oferta, maiores excedentes. Isso, como um todo, aumenta a competitividade, aumenta a segurança dos importadores em acessar trigo. Tudo isso pressiona o mercado internacional, né? Eu acho que os únicos pontos que a gente tem aqui altistas seriam uma safra canadense, que está com um clima um pouco mais seco, mas eu imagino que a gente tem ainda 3 meses pela frente ainda, e até uma inversão, né, de El Niño para Laninha, isso pode colaborar. E a Austrália também tem um clima um pouco seco, mas a gente está falando aí também em alguns meses pela frente aí até iniciar efetivamente um plantio. Então, eu imagino que existe aí um espaço para recuperação desse clima, né? Argentina. Opa, perdão, pode falar. Argentina. E a Argentina, né? A gente começa a falar um pouquinho mais, trazer para dentro do Brasil, né? A Argentina teve uma safra melhor, um clima melhor, 15,5 milhões na média mais ou menos de toneladas, né? E excedentes aí em torno de 10 milhões para exportar. O grande risco que a gente vê aqui desses 10 milhões de toneladas, a gente vê aí cerca de 70% saindo para outros países e não para o Brasil. Isso é um risco para os importadores aqui do Brasil, ou eles vão pagar preços mais caros. A gente já vê aí uma recuperação desses preços do FOB Porto Upriver ali ao longo de 2 semanas já. E se a gente falar que até junho a gente tem uma necessidade basicamente de buscar trigo na Argentina a preços mais competitivos, a gente está falando num risco de ter que pagar um trigo mais alto e buscar alternativas mais caras, né? Se isso não acontecer, eu imagino que possivelmente o trigo que ficar restando lá para o final seja um trigo de qualidade um pouco mais baixa. De todo modo, o Brasil tem um risco, né? Agora, se fala já em alguns comentários para a safra nova, Laninha não é um ano tão positivo para a Argentina. Agora eu me questiono, porque falar numa safra pior do que 15 milhões para a Argentina é falar numa safra muito ruim. A gente teve 2 anos aí de uma safra ruim, com seca muito severa, e chegamos a 12 milhões. Falar menos que 15 milhões eu acho que é uma safra muito ruim. Talvez menos, mesmo no ano de Laninha, a gente tenha lá para 24, 25, lá para novembro de 2024, né, uma colheita que eu acredito ainda, eu não seria tão alarmante. Eu imagino que a gente possa sim ter uma safra um pouco melhor. Você lembrou bem, né? Muita gente esquece disso. O Laninha nunca é bom para a Argentina também, né? Não. Normalmente é bom aqui para o Brasil, né? Que a gente colhe um pouquinho antes, começa a colher um pouquinho antes e é um tempo seco, né? Só que ele pega um período de desenvolvimento crucial ali na Argentina e acaba sendo mais prejudicial do que benéfico. Até nessa última temporada a gente tinha um ano de El Niño e houve uma expectativa, chegou a ter estimativas falando em 18 milhões de toneladas na Argentina, justamente por uma expectativa de chuvas que acabaram não vindo,
né? E aí foi um ano um pouco melhor, mas não um ano excelente. Mas ainda assim, como eu falei, eu imagino que é muito cedo para falar qualquer coisa de Argentina numa safra nova, mas eu vejo possibilidade ainda de recuperação, uma safra eventualmente acima de 15 milhões, tá? A grande questão ali é essa oferta que está saindo, e está saindo muito rápido da Argentina. Eles têm condições, por causa da desvalorização cambial, de derrubar preços, seguir competitivo em relação a uma Rússia. A gente tem a questão do Mar Negro com problemas, do Mar Vermelho, perdão, com problemas, do Canal do Panamá com problemas. Então o hemisfério norte como um todo, ele está com problemas para acessar o grande consumidor mundial de trigo, que é a Ásia, e a Argentina está ganhando esses mercados, né? Então, de repente, se a Argentina continuar vendendo muito, vai acabar tendo um problema aqui para o Brasil, né? Por falar nisso, falar em Ásia, teve notícia também da Índia, né? Ontem, hoje, né? Sobre a quebra? Exatamente. Então, assim, a gente teve 2 anos muito ruins para a Índia. Foi uma quebra de 10 milhões no ano retrasado, de 10 milhões novamente no ano passado, segundo as indicações do governo indiano, né? O SDA não trouxe essas quebras tão fortes, né? Mas de toda forma, os estoques deles caíram muito, estão aos menores níveis dos últimos 10 anos, se eu não me engano. Então, se a gente tiver uma nova quebra representativa de safra na Índia, isso significa que ela vai ter que vir para o mercado comprando e pode até mesmo eventualmente acabar compensando o aumento de produção aí e não trazer uma retomada de estoques globais, né? Por isso que eu falei da China, da Índia, justamente por essa capacidade deles sugarem muito trigo do mercado, na medida que esses números que o governo indiano apontou, embora não considerados, podemos chamar assim, pelo USDA, possam se confirmar ou até piorarem, né? Naturalmente que o volume que eles demandam é uma coisa meio absurda, né? A gente está falando aqui num estoque indiano de menos de 10 milhões de toneladas para um país que consome anualmente mais de 100 milhões de toneladas, Exatamente. né? Então uma quebra representativa ali, eles vão abrir uma boca muito grande, assim como a China também faz quando precisa vir comprar no mercado, né? Mas assim, só para até responder a tua pergunta, o que nós temos visto até o momento, pelo menos, o retrato que a gente tem até agora, nos falaram em uma quebra em torno de 3 milhões de toneladas, tá? É uma quebra, óbvio que isso é significativo, mas ainda não é algo tão representativo. A gente tem um espaço ainda para indicar uma safra boa, digamos assim, que não chegue a prejudicar ainda mais esses estoques, tá? Mas é óbvio que tem que ficar no alerta, a gente tem que ligar o sinalzinho amarelo aí, ficar de olho nessa situação, porque eventualmente se esse clima desfavorável continuar por lá, como foi no ano passado, que a gente viu logo no início da colheita chuvas muito significativas, aí sim uma quebra muito representativa pode levar a Índia a entrar no mercado, a voltar ao mercado, e aí sim a gente está falando num volume de compras muito grande. Vou falar em boca grande, como você lembrou, mencionou dos indianos, tem a China também, né? Às vezes como um fiel da balança aí. E aí nós vimos alguns cancelamentos de embarques dos Estados Unidos para lá. Quer dizer, isso se deveu a esses cancelamentos? O que você acha que foram? Não ficou claro até agora, pelo menos eu não consegui entender. Foram os washouts dos exportadores? Foi a China que ela própria decidiu cancelar? Esclarece para mim aí, com base inclusive com a presença que a Stonex tem em todos os cantos do mundo, né? Sim. Assim, as indicações mostram que é do lado da China, tá? Falar de China é sempre muito complicado, sempre tem uma pulga atrás da orelha mesmo, né? Mas, de todo modo, eles têm buscado aí uma compra, né? Eles têm evitado, de certa forma, politicamente, comprar tanto os Estados Unidos. Essa compra foi até surpreendente, volumes bastante significativos, se eu não me engano foi mais de 1,6 milhões de toneladas que eles compraram dos Estados Unidos, né? Mas é evidente que eles estão no mercado aí buscando alternativas. Eles já fizeram um acordo bilateral
com a Argentina após eleição do Milei. Até isso foi um fator, de repente, para tentar aproximar os governos, já que o Milei foi um grande crítico da China em toda a sua campanha, né? Isso possivelmente pode abrir um novo canal, já que a China não importa trigo da Argentina, né? Uhum. Então, isso seria ainda mais um problema para o Brasil, porque a Argentina possivelmente poderia converter compras para a Argentina, e a gente está falando aí 1 milhão de toneladas semanal, é um volume muito grande até mesmo para a Argentina, que é um grande exportador. A Austrália tem problemas, né? Seria aí a principal fonte de trigo para a China. Ela teve uma safra muito menor nessa temporada, então os preços também não estão tão competitivos, e a Rússia serve aí como uma das alternativas também, né? Possivelmente ela está fazendo um trabalho aí de conta com relação ao milho. A oferta global de milho é muito mais confortável que a de trigo, né? Mas a gente tem informações também que a China tem alterado a sua forma de ração e usado mais trigo, tá? É uma questão interna e a gente começa a falar de política mesmo, né? Mas eles estão buscando algumas modificações no uso dos cereais, tá? Isso possivelmente pode trazer um crescimento das importações. Quando a gente olha num ano civil, digamos assim, janeiro a dezembro de 2023, foi um ano recorde de importação de trigo na China. Tá? Quando a gente olha ano comercial, a gente teria ainda mais alguns meses até o fechamento desse ano comercial, que é em maio. Esse número não estaria tão elevado assim, mas ele estaria entre os maiores números, tá, dos últimos anos. Então, possivelmente, ainda assim, a gente está falando em compras muito grandes da China, e esses números podem aí trazer um impacto bastante grande no mundo, mesmo que as indicações que a gente tem do STA não sejam tão grandes. Até no último relatório, ela trouxe uma redução de 1 milhão de toneladas nas importações chinesas. Eu, sinceramente, não acredito muito nisso. Eu imagino que seja até um pouco maiores do que 12 milhões. Perfeito. Jonathan, para a gente concluir o nosso papo aqui, eu destacaria lá no início da nossa conversa aquilo que você falou, quer dizer, tem uma possibilidade de revisão, né? No próximo informe mensal de estimativa de safra de vocês aí para começo de abril. De todo modo, ainda também vai precisar andar um pouquinho mais o cenário do milho para ter uma ideia um pouco mais objetiva, né? E, ao mesmo tempo, olhando já a questão aí do mercado internacional em termos de preços, ainda também vai precisar mais um certo período pela frente para ter um pouco mais clara essas tendências hoje baseadas na Cbolt, né, Jonathan? Eu acho que, tentando ser bem direto, a gente tem possibilidade de revisões, né, aqui no Brasil. Ainda é muito cedo, né, para falar de uma safra nova, mas ela deve se consolidar ao longo dos próximos meses. Outro ponto de atenção... Revisões, deixa eu só interromper, revisões claro. Para cima ou para baixo, inclusive. Isso, exatamente. Nos últimos tempos, quando se fala em revisão aqui, para tudo, é tudo para baixo. Então, vamos considerar que também tem isso daí. Até porque você viu que a Conab já não cortou tanto do milho, não, né? Sim. Não, você tem razão, claro. Pode ser para cima ou pode ser para baixo, é bastante incerto ainda, né? Mas a gente deve ter uma fotografia um pouco melhor disso ao longo dos próximos meses, né? Acho que aqui para o Brasil, outro ponto de atenção seria a nossa balança comercial em relação à Argentina, né? Esses excedentes argentinos podem ser um problema para o Brasil, porque quando a gente fala em alternativas, principalmente para a metade sul ali, falar em Paraná e Rio Grande do Sul, a gente não tem como comprar um trigo russo. Então seria um canadense ou um americano que estão no momento a preços mais caros, tá? Outro ponto é uma oferta global maior, possivelmente uma produção melhor, uma safra positiva no hemisfério norte, preços mais baixos. A gente deve ter aí um mercado internacional testando os $200, eu indicaria, tá? Isso é positivo até para o lado comprador, tá? Mas, óbvio, a gente tem que ficar atento a eventuais quebras, como a gente falou, principalmente de Índia e até mesmo de China, como que vai ser o lado consumidor também, né? Exatamente. Seriam esses os grandes destaques. Mas eu acho assim, eu sou bastante baixista nesse momento do mercado, apesar da gente estar olhando para as bolsas internacionais já em patamares muito baixos. Um cenário onde a gente vem de 5 anos
de quedas de estoques e uma retomada de estoques globais não poderiam nos levar a preços mais altos, tá? Eu acho que esses são os destaques do momento aqui. Perfeito. Repete para mim que deu uma picotada no meu áudio quando você falou que o trigo pode testar o quê? Qual o preço? $200 no Quanto? mercado internacional. 200? $200. $200? A Rússia já está nesse patamar, né? A Rússia já chegou a ofertar algo entre 200 a $202 para vendas privadas, exportação. Maravilha, então. Jonathan, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por sua participação aqui. Um forte abraço a todos aí para os amigos da Stonex, tá bom? Eu que agradeço o espaço, sempre um prazer aí. Abração. Um abraço, até mais, tchau, tchau. O Jonathan acabou fechando aqui aquilo que eu falaria, né, em relação a como ele vê a situação da safra brasileira agora, que pode ter uma revisão para mais ou para menos, vai depender um pouco do trigo, e um cenário ainda baixista no mercado internacional, porque talvez venha mais trigo por aí. Tempo e Dinheiro volta amanhã. Muito obrigado, até a próxima.